Então, aula 1, vetores, é a primeira aula do curso de Geometria Analítica, tá? Então, vamos discutir grandezas escalares e vetoriais, a noção de segmentos orientados e, por fim, a definição de vetor, ok? Bom, grandezas escalares. Grandezas escalares é o tipo de grandeza que fica definida por um número real. Um simples número real é capaz de caracterizar de forma que podemos compreender essa grandeza escalar. Por exemplo, o comprimento e a massa. Quando dizemos que algo tem 4 metros, está bem compreendido a dimensão desse algo com 4 metros. Quando dizemos que um objeto possui 75 quilos, está bem claro para a gente o que significa os 75 quilos, representando a massa desse objeto. Então, esse tipo de grandeza, que fica bem representada somente com um número real, é o que a gente chama de grandeza escalar. Tá? São as grandezas escalares. Existem tipos de grandezas que exigem mais do que isso, somente um número. Por exemplo, o que nós estamos interessados é as grandezas vetoriais. Okay? As grandezas vetoriais diferentes das escalares necessitam de 3 elementos para ficar bem caracterizada. Esses elementos são a direção, o comprimento ou módulo e o sentido. Okay? Então, exemplo, a velocidade e a força. Vamos explorar um pouco mais essa noção, mas a velocidade, quando dizemos que um objeto está se movendo a 50 km por hora, ok? Embora na linguagem comum a gente diz 50 km por hora, mas é preciso destacar, mesmo que de forma implícita, qual é a direção desse objeto, tá? E qual é o sentido. Os 50 km por hora aqui está dando a noção de comprimento, de módulo, né, de intensidade dessa velocidade. Ok? Mas é preciso dizer qual é a direção, qual é o sentido. Da mesma forma, uma força. Aplicar uma força a um objeto, é preciso dizer qual é a direção, qual é o módulo, qual é a intensidade, o comprimento dessa força e qual é o sentido. Então, para destacar melhor essa noção de grandezas vetoriais, vamos considerar uma situação onde temos uma mesa e um livro em cima da mesa, ok? E a pergunta é, se aplicarmos uma força no livro, o que acontecerá? Ou seja, o livro vai cair ou não vai cair? Tá. A resposta é, depende. Depende do quê? Depende da direção, o módulo e o sentido que vai ser aplicado a essa força. Então, por exemplo, uma primeira situação, se aplicarmos no livro uma força nessa direção com o sentido para baixo, ou seja, nessa direção vertical com sentido para baixo e com uma intensidade não, digamos assim, razoável, é provável que o livro não caia. Ok? No entanto, considerar agora uma outra situação. Se aplicarmos ao livro uma força na direção horizontal, aqui, da esquerda para a direita, segundo quem olha de frente, e com uma intensidade razoável, é possível que esse livro caia, conforme essa figura. Então, se aplicarmos uma força no livro, o que acontecerá? O livro vai cair ou não? Depende da intensidade, direção e sentido dessa força. Então, força é uma grandeza vetorial, então só fica bem caracterizada, bem compreendida, uma vez que está claro qual é a direção, o módulo e o sentido dessa força. Bom, então, direção, exemplo, pode ser horizontal ou vertical, ou ainda pode fazer um ângulo segundo o eixo X ou o eixo horizontal, tá? Módulo, por exemplo, é a intensidade, qual é a força, qual é a intensidade, a magnitude dessa grandeza vetorial que está sendo considerada. O sentido pode ser para a direita ou para a esquerda,
ok? Então, uma grandeza vetorial, é preciso que esteja bem claro esses três elementos: a direção, módulo e o sentido. Então, o que vamos buscar agora é uma maneira de representar uma grandeza vetorial. Representar uma grandeza vetorial de forma que fique bem claro, bem caracterizado o que é a direção, o módulo e o sentido dessa grandeza vetorial. E para fazer isso, a melhor forma é utilizarmos segmentos orientados. Segmento é um segmentozinho de reta, um pedacinho de uma reta, ok? Um segmento orientado nada mais é do que considerarmos um pedacinho de uma reta e indicarmos, por exemplo, com uma flechinha, igual essa daqui, de forma que nos indique uma espécie de sentido, ok? E ainda mais, né? Observe que uma flecha, ok? Um segmento orientado, nos dá precisamente uma noção de direção, sentido e módulo intensidade. Então, um segmento orientado, a gente denota essa notação, A, B, com uma flechinha em cima. O A, B aqui, a gente também pode entender como um par ordenado de pontos A, B. Então, segmento orientado tem duas formas de representar e aparece dessas duas maneiras, tanto AB com uma flechinha em cima, ou simplesmente o par ordenado AB. O par ordenado, então, exige uma ordem, e a ordem é para dar a noção de sentido, ok? Então, A, B, o A é a origem do segmento, e B é a extremidade. Então, aqui, ó, nesse exemplo, temos o pontinho A, a origem do segmento, e B, a extremidade. Como é o segmento orientado a B, ok? O sentido é de A para B, ok? O tamanho da flecha, o tamanho do segmento nos dá a noção de módulo, de intensidade, de comprimento, ok? E a reta suporte, no caso aqui essa reta que eu fiz aqui destacadinha, aqui pontilhada, que passa pelos pontos AB, seria a direção. Então, um segmento orientado, a reta que contém esse segmento nos dá a direção, a flecha nos dá o sentido e o tamanho do segmento nos dá o módulo, a intensidade. Então, um segmento orientado é a maneira que vamos utilizar para representar uma grandeza vetorial. Uma vez que está um segmento orientado, deixa bem claro a noção de direção, sentido e módulo. Os três elementos que é necessário para caracterizar uma grandeza vetorial. Bom, então, agora a gente parte para tentar caracterizar segmentos orientados e comparar, além de caracterizar, comparar com outros segmentos. Então, coloquei aqui três situações para que também fique um pouco mais claro a diferença entre direção e sentido, tá? Então, existe uma diferença entre direção e sentido que vai ficar claro nesses três exemplos aqui. Então, a situação A, nós temos dois segmentos orientados que têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, ok? Então, as flechas têm o mesmo tamanho, apontam para o mesmo sentido e têm a mesma direção, ok? Situação B, segmentos orientados que têm mesma direção, sentido contrário e mesmo módulo, ou seja, as flechas têm o mesmo tamanho, então tem o mesmo módulo, o desenho indica aqui que elas têm o mesmo tamanho, tem a mesma direção, pois a reta que compreende essa primeira flecha, a reta suporte, né, que passa por essa primeira flecha, é paralela à reta suporte que passa a segunda flecha. Então essa é a noção de direção, ok? Então, esses segmentos têm a mesma direção porque a reta suporte que os contém são paralelas, ok? E o sentido é contrário, porque uma flechinha indica nesse sentido e o outro segmento orientado, a outra flechinha indica no sentido contrário, tá?
Então, na situação B, nós temos mesma direção, mesmo módulo, porém sentido contrário. Na situação C, ok? Temos direção diferente e módulo diferente. Perceba que se a direção é diferente, então já não faz nem sentido perguntar se eles têm mesmo sentido ou sentido contrário, tá? Ou seja, se a direção é diferente, não cabe a pergunta se eles têm mesmo sentido ou sentido contrário, tá? A direção aqui é diferente porque a reta que contém esse segmento orientado não é paralela à reta que contém outro segmento orientado. Então, eles têm direção diferentes. E aqui também, nesse desenho, tem módulos diferentes. Uma flecha é maior do que a outra. Então, a magnitude, a intensidade é diferente. Então, pense um pouco nessas três situações, de maneira a ficar claro a diferença entre direção e sentido. Tá? Bom, em termos de segmento orientado, a gente tem duas situações a considerar, né? Então, se A é diferente de B, se a origem é diferente da extremidade, ok? Então, o par ordenado AB é diferente de BA, ou seja, o par ordenado também é utilizado para representar o segmento AB, então fica diferente do segmento orientado BA. Aqui está o desenho, né? Ó. Então, o ponto A, o ponto B, se esses pontos são diferentes, então o segmento orientado AB é diferente do segmento orientado BA. Ok? Nesse caso, eles têm mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos contrários. E se o ponto A é igual a B, o par ordenado resume-se ao ponto AA. E nesse caso, a gente chama de segmento nulo. Definimos o segmento nulo como sendo um ponto. Então, um pontinho, tá? O segmento orientado nulo. Então, a gente entende que um ponto é o segmento orientado nulo. E caso a origem, e nesse caso do segmento orientado nulo, a origem e a extremidade são iguais. E caso a origem e a extremidade sejam diferentes, o par ordenado AB dá origem para o segmento orientado AB, que é diferente do par ordenado BA, que dá magnitude para o segmento orientado BA. Bom, a principal questão na discussão de segmentos orientados é a seguinte, que flechas, ou seja, segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, representam a mesma grandeza vetorial. Então, segmentos orientados que têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, representam a mesma grandeza vetorial. Então, vamos dar um nome para flechas de mesma direção, comprimento e sentido. Ok? Então, segmentos orientados AB e CD são equivalentes se forem ambos nulos, ou caso não nulos, eles têm a mesma direção, mesmo comprimento, módulo e mesmo sentido. Então, segmentos orientados de mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido é o que nós chamamos de equivalentes. Representamos essa relação com esse símbolo aqui, esse tiozinho. Então, A, B, o par ordenado, né, o segmento orientado a B, é equivalente ao segmento orientado CD, a gente representa com esse símbolo aqui, quando eles têm a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Então, aqui está um exemplo, o segmento orientado a B e o segmento orientado CD, conforme esse desenho, eles têm a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido, e conforme discutimos aqui em cima, eles representam a mesma grandeza vetorial. Ok? A palavra é essa mesmo, equivalentes, tá? E não equivalente. Equivalentes porque são segmentos de retas, né? E a noção de segmentos de reta apropriada é equipolência, tá? Então, segmentos orientados a B são equivalentes, se possuem a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. E dessa forma representam a mesma grandeza vetorial. O interessante é que essa relação de equipolência satisfaz três propriedades chave
para a nossa definição de vetor, tá? Não definimos o que é um vetor ainda, só discutimos até agora a noção de segmento orientado, tá? E a noção de que dois segmentos orientados são equipolentes se ele possui a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. E a gente representa com o tiozinho, tá? E o importante, né, a questão chave é que essa relação de equipolência satisfaz essas três propriedades. A primeira, propriedade reflexiva, afirma que o segmento orientado a B é equipolente ao segmento orientado a B. Ou seja, um segmento orientado é equipolente a ele mesmo. Ok? Aqui, representação geométrica da propriedade 1. É claro que um segmento orientado tem a mesma direção, o mesmo módulo, o mesmo sentido dele mesmo, né? E aí, basicamente, isso que está dizendo a primeira propriedade reflexiva. A propriedade 2 afirma que se o segmento orientado a B é equipolente ao segmento orientado CD, então o segmento orientado CD é equipolente ao segmento orientado a B. Essa propriedade chama simétrica e equipolente, vou insistir com vocês, significa mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Então, se AB, aqui a representação da propriedade 2, então, se o segmento orientado a B é equivalente ao CD, ou seja, tem a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido, é isso que essa figura representa. Então, o segmento CD tem a mesma direção, módulo e sentido do AB. Propriedade simétrica. Propriedade 3, transitiva, que o segmento orientado a B é equivalente ao segmento orientado CD, e o segmento orientado CD é equivalente ao segmento orientado EF, então o segmento orientado AB é equivalente ao segmento orientado EF. A representação está aqui. Então, o segmento orientado AB é equivalente ao segmento orientado CD, ou seja, eles têm a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. E o segmento orientado CD tem a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido do segmento EF. Então, o segmento orientado AB tem a mesma direção, módulo e sentido do segmento EF, tá? Então, a relação de equipolência entre segmentos orientados satisfaz essas três propriedades: reflexiva, simétrica e transitiva. Okay? E essa propriedade é fundamental para discutirmos a noção de classe. Tá? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: entender que segmentos equipolentes, tá, a um segmento orientado, a B, ok, formam um conjunto, e esse conjunto a gente vai chamar de classe de equipolência. Então a definição é essa aqui, ó. A classe de equipolência do segmento orientado a B é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a AB. Então considera um segmento orientado a AB. Quem é a classe de equipolência desse segmento orientado a B? Todos os outros segmentos orientados que estão no espaço, que têm a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido que a B. Todos esses segmentos orientados formam uma classe. O conjunto de todos esses segmentos orientados que têm a mesma direção, módulo e sentido do segmento orientado a B forma a classe de equipolência do segmento orientado a B. Tá? Então nós estamos pegando um segmento orientado e olhando para todos os outros segmentos orientados do espaço que têm a mesma direção, módulo e sentido que esse segmento orientado fixado. Isso é a classe desse segmento. Okay? Então, uma vez que a gente tem essa noção, o segmento orientado a B é o que nós chamamos de representante da classe. Então, ao considerar o conjunto de todos os segmentos que têm a direção, módulo e sentido de um segmento AB, esse AB é o representante da classe. Se eu escolhesse outro segmento orientado de mesma direção, módulo e sentido que o AB, ele também pode ser um representante dessa classe, porque todos os segmentos equipolentes a esse outro segmento também é equivalente a B. Então, eles têm a mesma classe. Tá? Então, um vetor não é um segmento orientado. Um vetor é uma
classe de equipolência de segmentos orientados. Ou seja, o vetor é todo esse conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a um representante AB dessa classe. Então, de maneira mais objetiva, o vetor é toda a classe. O vetor é todo o conjunto de segmentos que possuem a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Ok? E quando a gente não quer destacar um representante a priori, a gente utilizamos letras com uma flechinha em cima. Então, U com uma flechinha em cima, V com uma flechinha em cima, W com uma flechinha em cima, letras minúsculas, né? Representam a classe de equipolência de segmentos orientados. Então, o U com uma flechinha em cima não é simplesmente um segmento orientado. Ele representa toda a classe de equipolência de segmentos orientados. E qual classe? Basta que eu escolha agora um representante dessa classe. Ok? O conjunto de todos os vetores, o conjunto de todas essas classes de equipolência, a gente representa por V elevado a 3. Ok? O elevado a 3 vai ficar claro em aulas futuras quando falarmos de base, tá? Mas é o V3. Então, o V3 a gente utiliza para representar o conjunto de todos os vetores. E o que é um vetor? É uma classe de equipolência de segmentos orientados. E o que é uma classe de equipolência de segmentos? É o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a um segmento fixado, e esse segmento fixado é, por exemplo, o representante da classe. Ok? Então, um vetor é um pouquinho mais sofisticado do que só uma flechinha. Tá? É algo um pouco mais geral do que um segmento orientado. De fato, é a classe de equipolência de segmentos orientados. Bom, uma maneira interessante de pensar é uma definição um tanto quanto abstrata, né? Então, uma maneira interessante de pensar é que imagine que temos uma piscina cheia de bolinhas, ok? E a gente pode entender que bolinhas da mesma cor representam uma classe. Então, ao ver uma piscina de bolinha, se fosse pedido para você escolha uma bolinha vermelha, a ideia é qual bolinha escolher. Tanto faz se você pega a bolinha que está mais próxima, tanto faz se você pega a bolinha do outro lado da piscina de bolinhas, tanto faz se você mergulha no meio da piscina de bolinha e pega uma bolinha vermelha lá do fundo. O importante é que você pegou uma bolinha vermelha. Então, ao olhar para essa piscina de bolinha e entender que as bolinhas vermelhas representam uma mesma classe, ok? A gente tem a noção então de classe de equipolência, no caso aqui de bolinhas, ok? Então, a mesma forma para uma bolinha amarela. A bolinha amarela está em outra classe. Ela é amarela, ela não é vermelha. Então, uma outra classe seria a classe das bolinhas amarelas. Então, uma bolinha amarela representa a classe das bolinhas amarelas. Então, da mesma forma, se você precisasse escolher uma bolinha amarela, tanto faz escolher a bolinha que está próxima a você, a bolinha que está lá no fundo, a bolinha que está do outro lado, desde que seja uma bolinha amarela, essa bolinha representa a mesma classe, ok? Uma outra tentativa de ilustrar essa noção de equipolência, né, pode ser quando através da velocidade. Então, uma tentativa de descrever também a noção de classe de equipolência, né, essa noção de vetor, a gente pode tentar numa situação envolvendo um objeto. Aqui eu fiz um quadradinho representando um objeto, ok? Que se move na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita para quem olha de frente, numa magnitude, numa velocidade de 5 km por hora. Okay? Então imagine que esse objeto, esse quadradinho aqui, esse retângulo, de fato, está se movendo.
tá? Com essa velocidade, essa grandeza vetorial, nessa direção, nesse módulo e sentido conforme eu acabei de descrever. Se eu escolhesse esse pontinho aqui, qual é a velocidade nesse ponto? A mesma do objeto, que ele está se movendo toda com o objeto. Esse ponto está se movendo com todo o objeto. Então, nesse ponto, qual está aqui a flechinha do mouse, está se movendo com 5 km por hora na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita, segundo quem olha de frente. Da mesma forma, esse outro ponto, esse outro ponto, esse outro ponto, esse outro ponto. Então, essa flecha aqui, esses segmentos orientados, é um representante dessa grandeza vetorial 5 km por hora. Ok? Então, um vetor não é um segmento orientado, uma flecha. Um vetor é o conjunto de todas essas flechas que tem 5 km por hora como módulo, a direção horizontal como direção e esquerda para direita como sentido. Então, eu posso simplesmente representar com U. E aqui eu uso aqui esse representante e coloquei um em cima para representar o vetor. Então, esse segundo desenho, que eu simplesmente coloquei a flechinha aqui e o U, está indicando, está representando toda a classe de segmentos orientados que atuam naquele objeto. Ok? Bom, então, considerações finais. Informalmente, então o vetor de maneira formal, o vetor não é a flecha, e sim toda a classe, ok? Possui a mesma direção, o mesmo módulo de sentido. Mas informalmente, a gente pode pensar que vetor é uma flecha que pode ser colocada em qualquer posição do espaço, desde que se preservem seu comprimento, sua direção e o seu sentido. Então, uma flecha que pode ser colocada, um segmento orientado que pode ser colocado em qualquer posição de espaço, desde que se preserve o seu comprimento, sua direção e sentido, significa que você está trocando de representantes. Ao escolher um vetor, esse vetor aqui, ao escolher esse outro e esse outro, desde que se preserve a mesma direção, módulo e sentido, o que você está fazendo de fato é trocando de representantes, ok? Mas a classe é o mesmo vetor. Observação também importante é que a folha de caderno, a tela do computador, embora represente um objeto plano, o estudo da geometria analítica que vamos fazer é um estudo no espaço, o espaço tridimensional ao qual vivemos. Qualquer objeto tridimensional no sentido que qualquer objeto tem uma largura, uma altura e uma espessura, né? Então, ao olhar para um representante de um vetor, um segmento orientado, ou informalmente um vetor, né? Então temos que considerar que esse vetor é um objeto do espaço e não necessariamente um objeto no plano. Então esse desenho aqui do meio dá uma ideia tridimensional da representação de um vetor. Bom, então vimos a noção de grandeza escalar, as grandezas que ficam bem caracterizadas por um número real. Depois discutimos as grandezas vetoriais, que é a quais estamos interessados. Grandezas vetoriais diferentes das grandezas escalares, necessita de um pouco mais de somente um número real. É preciso que se tenha direção, módulo e sentido para caracterizar uma grandeza vetorial. A melhor maneira de se representar uma grandeza vetorial é através de segmentos orientados, ok? Sobre segmentos orientados discutimos a noção de equipolência. Segmentos orientados são equipolentes quando têm a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido, ok? E uma vez que segmentos que possuem a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido, ou seja, equipolentes, representam a mesma grandeza vetorial, a gente definiu o vetor como sendo a classe de equivalência de segmentos orientados, ok? Então, obrigado, até a próxima aula.